Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar: saia do caminho de Deus e deixe Ele trabalhar na vida de quem está te fazendo mal. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, muitas vezes a gente é obrigada a conviver com algumas pessoas que dão sempre a mesma mancada com a gente. Elas estão sempre lá aprontando, às vezes na mesma área ou às vezes em áreas diferentes, mas tem gente que não para de aprontar. Mas e aí, o que você deve fazer quando isso acontece? Bom, nesse tipo de situação, é lógico que você deve repreender, Pelo menos uma vez você deve falar, para a pessoa. Lá em Provérbios 27:5 diz o seguinte: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Então, é lógico que você deve repreender. Mas o problema é você querer ficar repreendendo toda vez. Então, vamos supor, a pessoa é do tipo que dá mancada, tá? Ela deu uma mancada uma vez. Você falou: olha, eu não gostei que você fez tal coisa. Falou, tá falando. A pessoa continuou fazendo aquela mesma coisa, não fica dando a mesma bronca, não fica falando 500 vezes a mesma coisa. Ela já mostrou que não adianta. Ela já mostrou que ela não está disposta a mudar daquela maneira. Outro dia eu estava com a minha filha e ela estava falando sobre uma pessoa que sempre dá a mesma mancada. E ela falou para mim: mãe, por que você não comenta com essa pessoa que ela deu uma mancada, que você não gostou? Por que você não fala nada? E eu falei para ela, filha, eu já falei uma vez, eu não preciso mais falar mais nada. Daqui para frente, eu vou continuar tratando aquela pessoa muito bem e vou só orar. Eu vou pedir para Deus transformar aquela pessoa. Eu comentei com ela que tem determinadas coisas que as pessoas fazem erradas, Que elas sabem que elas estão erradas. Eu até dei um exemplo assim bem extremo para ela. Eu falei: imagina que eu marco de almoçar com você num restaurante e eu chego com 2 horas de atraso nesse restaurante. Bom, eu posso então comentar com você: puxa, eu não gostei que você chegou atrasada. Vamos supor que então eu marque mais uma vez e já no segundo almoço você chegue 2 horas atrasada. Eu não preciso mais te falar mais nada. É óbvio que desde a primeira vez você sabia disso. Você sabe que você não deve fazer isso. É óbvio que vai ser terrível para mim ficar esperando 2 horas, você para almoçar lá. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é não falar mais nada. Ao longo da minha vida, convivendo com pessoas que faziam esse tipo de coisa, com pessoas que vão dando mancadas, que obviamente são mancadas, que é óbvio que você não gosta, que é óbvio que ela está errada, eu fui aprendendo algumas coisas e eu queria falar sobre essas coisas agora. Em primeiro lugar, é o seguinte: Deus está trabalhando mesmo que você não veja. Em Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Pode até parecer que nada está acontecendo, mas você pode ter certeza que se você está esperando em Deus, Ele está trabalhando e as coisas vão acontecer. Em segundo lugar, Deus não perde viagem. Além de Ele estar trabalhando na vida da outra pessoa, Ele pode trabalhar na sua vida também. Ele vai trabalhar a sua confiança. Salmos 9:10 diz o seguinte: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Essa pode ser uma excelente oportunidade para você se aproximar mais de Deus. Muitas vezes Ele usa justamente essas situações super irritantes, super desagradáveis, para a gente poder se aproximar mais dEle, para a gente poder confiar mais nele. E tem uma outra coisa também. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma propaganda que dizia o seguinte: você conhece, você confia. E é verdade, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia nele.
E muitas vezes essas situações desagradáveis, o fato de você conviver com pessoas que estão dando mancada com você, fazem com que você se aproxime mais de Deus, com que você queira mais essa proximidade, porque você sente mais essa necessidade. E não existe nada mais importante do que você estar próximo de Deus. Em terceiro lugar, entregue para Deus. Em Salmos 37:5 diz: "Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará." Se você entregar as coisas ruins que as pessoas estão te fazendo nas mãos de Deus, além de você não precisar se desgastar, né, porque você pensa, então, está nas mãos de Deus, você também não vai desgastar o teu relacionamento com essas pessoas. Você não vai ficar querendo lá, olha, agora eu vou dar uma lição. Não, não desgasta teu relacionamento. Fica na tua posição, confia em Deus e continua tratando essa pessoa muito bem. Pode ter certeza que fazendo isso, não só você vai ser mais feliz, como você vai ter pessoas que gostam mais de você, né? Essa pessoa vai continuar gostando ou vai passar a gostar ainda mais de você. Em quarto lugar, não distraia aquela pessoa que está te fazendo mal. Muitas vezes a gente fica naquela situação de querer ficar buzinando na ouvido da pessoa e falando, porque você faz isso, porque você não sei o quê, olha só, deu mais uma mancada, nananã, você isso, você aquilo. E você está distraindo aquela pessoa, fazendo com que ela, então, tenha que se defender de você. Porque ela vai se defender. Por mais que você esteja absolutamente coberto de razão, e provavelmente você está, quer dizer, se ela sempre dá aquela mancada, você pode até estar coberto de razão, mas aquela pessoa está se distraindo, tendo que se defender de você. E isso o diabo adora, porque ele pode então trabalhar, ele pode então fazer com que a pessoa fique com mais raiva de você, com que você fique com mais raiva da pessoa. Não distraia a pessoa, deixa Deus trabalhar na vida dela. A tua falta de silêncio, muitas vezes, faz com que Deus não possa trabalhar na vida daquela pessoa. Mas quando você fica em silêncio, quando você paga, então, o mal com o bem, é uma coisa poderosíssima. Olha, nada pode ser mais poderoso do que pagar mal com bem. Você vai ver realmente Deus trabalhando muito na sua vida e na vida daquela pessoa. Em quinto lugar, lembre-se, você não é Deus. Sofonias 3,17 diz o seguinte: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Então para de achar que você é Deus, que então você vai fazer aquele trabalho, que então você teve uma ótima ideia, que você vai falar não sei o que você vai fazer, vai acontecer. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Não fica querendo fazer esse trabalho por ele. Sabe por quê? Ele não precisa de você e se por acaso ele precisar, você vai ter certeza. Ele vai te colocar a palavra na tua boca, você vai sentir o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Mas não queira lá, na tua razão, ficar então trabalhando e pensando, porque daí eu vou falar não sei o quê, porque eu vou fazer não sei o que lá, eu vou ficar manipulando para acontecer não sei o quê. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus, porque só Ele é Deus, você não é. Em sexto lugar, você vai ter mais paciência. Olha, para você conseguir as coisas mais maravilhosas da vida, né, as coisas que todo mundo quer, você precisa de paciência. O único probleminha da paciência é que é o seguinte, você só adquire ela quando você tem que passar por esse tipo de situação na qual você vai ter que ter paciência. Então, tá aí mais um motivo para você agradecer a Deus. Às vezes você passa por situações que você vai precisar de mais paciência, mas aquilo vai te fazer crescer muito. E você vai ficar muito mais maduro espiritualmente, você vai ser uma pessoa mais madura. Então, é um motivo até para você agradecer. Olhe por esse prisma, é muito importante para você. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Fiquem com Deus!